Bom dia a todos. Vamos para mais uma aula, graças a Deus, mais um sábado maravilhoso que Deus está nos dando. Depois de uma chuvinha aqui na região de Campinas esta semana, então o tempo está mais ameno, né? O clima está mais ameno. E nós estamos estudando Cristologia, a doutrina de Cristo, e hoje então vamos falar sobre a pessoa de Cristo. É a nossa segunda aula, parte 1. Vejam, os temas estudados na Cristologia, como nós já vimos na aula anterior, envolve a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, tá? Na verdade, esses dois temas, eles são inseparáveis. Entretanto, nós não podemos negar que a pessoa de Cristo é muito mais importante do que a obra. Então, é isso que nós temos que reconhecer nesta aula. Então, vejam aí, iniciando então, a pessoa de Cristo, como vimos, o estudo da Cristologia trata da doutrina da pessoa, ou seja, a sua ontologia, e obra, que significa a sua função ou a função de Jesus Cristo. Então, essa palavra ontologia pode ser desconhecida por alguns, mas ela é muito simples, né? É o estudo mais abrangente do ser. Então, quando aparece essa palavra ontologia, ela está se referindo, no sentido da cristologia, né? Está se referindo exatamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, é isso que é ontologia, é o estudo mais abrangente do ser, é o estudo mais abrangente do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Então, a cristologia trata da doutrina da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estaremos desenvolvendo nesta e nas próximas aulas. Então, vejam o que diz Robert Raymond no seu livro Jesus, o Divino Messias, nas páginas 12 a 32. Tá? Ele vai dizer o seguinte: eu insistiria em que é muito superficial que os homens podem concentrar-se para sempre no que Jesus fez por eles e nunca tratar a questão ontológica de quem ele é. Na verdade, seria psicologicamente impossível, tanto para os homens modernos quanto para os homens dos tempos do Novo Testamento, satisfazerem-se com um interesse restrito ao valor funcional, obra de Jesus, e nunca questionar ou tratar da questão ontológica que seu valor funcional lhe impõe. Então, o que nós temos aí relatado aí por esse teólogo, né? É interessante observar que ele pegou exatamente nesse ponto quando se compara a pessoa de Cristo, né, que ele trata aqui de questão ontológica. O que é a questão ontológica para ele? A pessoa de Cristo, ou seja, quem é Cristo? É isso que ele está dizendo. O valor funcional da pessoa de Cristo, se referindo então à obra. Então, nós temos a pessoa de Jesus, no sentido de quem ele é fundamental para o cristão. É fundamental para o cristão conhecer quem é Cristo. Porque quando nós conhecemos quem é Cristo, a sua obra torna-se evidente e é muito mais simples para nós crermos em Jesus por causa do conhecimento de quem ele é, do que por causa das suas obras. É lógico que não estamos com isso dizendo que as obras não são importantes, estamos dizendo que elas são fundamentais. Entretanto, conhecê-lo, conhecer quem é Cristo, conhecer a sua divindade, o que significa o seu nome, o que significa as suas qualificações, vai nos ajudar muito mais a conhecer o Evangelho, a conhecer a sua obra expiatória na cruz do Calvário, o valor da sua obra. Então, primeiro nós temos que conhecer a Cristo para podermos ter a sua obra revelada, para que a sua obra faça sentido a nós, para que a sua obra tenha efeito real, verdadeiro, pessoal a nós.
Então, quando nós conhecemos a Cristo, nós vamos valorizar a sua obra como uma obra realmente eficaz, como uma obra salvífica, como uma obra que teve o seu plano completo e os seus objetivos redentivos na cruz do Calvário. Então, o Robert observou que é importante e é fundamental para os homens, principalmente os cristãos, concentrar-se na pessoa e não somente na obra. Ele está dizendo com esse texto que a tendência natural é que os homens, e principalmente os cristãos, concentrem-se mais na questão da função, do valor funcional de Jesus. Então, nós valorizamos muito a obra na cruz do Calvário, isso é fundamental para a salvação. Entretanto, conhecer a pessoa, saber os nomes de Cristo, ou o nome de Cristo e suas qualificações, é fundamental neste tema sobre a pessoa de Cristo. O nome de Jesus. Então, vejam só, essa questão do nome, a importância dos nomes na Bíblia. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque a Bíblia, ela foi escrita em hebraico, olhando para o Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico. Existem algumas passagens de Esdras, Neemias, Daniel, que foram escritas em aramaico, e o Novo Testamento todo foi escrito no grego, em grego. Então, veja, a Bíblia, ela tem uma cultura judaica por trás dela. Por quê? Porque Deus escolheu um povo, Deus escolheu o povo hebreu, em Abraão, Deus escolheu o povo hebreu, e então toda a cultura desenvolvida na Bíblia, ela tem uma cultura judaica, uma cultura hebraica. Então, na cultura judaica, o nome, ele tem significado, assim também como na nossa cultura e nas demais culturas. Entretanto, para o judeu, o nome significa muita coisa. Por isso que o nome de Jesus precisa ser conhecido. Veja, por exemplo, aí, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 25, o que temos aí escrito. Porque o que significa o seu nome, ele é Nabal, que significa no hebraico louco. Então, Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Então, isso está escrito no primeiro livro de Samuel 25, 25. Então, Nabal, essa palavra, esse nome Nabal significa louco. E veja só, que exatamente isso que a Bíblia está dizendo, que Nabal, louco, ele agia com loucura. Interessante isso, né? Então, veja, isso é muito forte na cultura judaica. Ali, por exemplo, na primeira carta de Samuel, nós vemos também a questão do neto me esqueci o nome do sacerdote lá, na ocasião, mas Hofni e Finéias eram filhos de Eli o sacerdote. E Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram considerados como filhos de Belial, ou seja, eram homens ímpios, eram homens que agiam carnalmente, não é? E a história relata que, por causa dos pecados dos filhos de Eli, por causa dos pecados dos filhos desse sacerdote, a nação toda, ou Israel, sofreu as consequências. E a Arca da Aliança foi roubada. E por causa disso, nós temos um relato de que Eli, o sacerdote, que já era velho, por volta de 90 anos, quando soube dessa questão de que a arca tinha sido roubada, ele então morre, ele cai da cadeira e acaba morrendo.
E não somente isso, nessa ocasião, a esposa de Finéias estava grávida. E o que acontece? Por causa dessa notícia, ela entra em trabalho de parto, né? E ela acaba morrendo, porém a criança nasce. E sabe qual nome foi dado a essa criança? Ou seja, ao filho de Finéias, e ao neto do sacerdote Eli, foi dado a ele o nome de Icabô. Em hebraico, Icavod, que significa foi-se a glória, ou seja, a glória acabou-se. Vejam só o peso desse nome para esse garoto, para essa criança que nasceu quando ele tivesse entendimento. Porque, veja, alguém que olhasse para o garoto, alguém que o chamasse pelo seu nome, Icavod, Icabô, estaria dizendo: a glória do Senhor se findou a partir do nascimento desse garoto. Então, o nome tem um peso muito forte na cultura judaica. Também nós vemos Deus mudando o nome de alguns dos seus filhos, de alguns dos seus servos. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abraão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de nações. Olha que interessante. Deus, para realizar o seu propósito de promessa, de cumprimento da sua promessa na pessoa de Abrão, ele precisou fazer uma mudança no nome desse homem. Você vai ver, na verdade, em Romanos, o apóstolo Paulo, ele trata de Abraão como aquele que creu contra a esperança. E lá na epístola aos Hebreus, nós temos Abraão como sendo o nosso pai na fé. Mas então, na verdade, Abraão, ele foi ministrado pelo Senhor para que se tornasse aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele. Então vejam que na cultura judaica o nome é extremamente importante para Deus realizar os seus propósitos. E nós colocamos aqui, né, eu fiz uma busca no Google e encontrei alguns nomes de Deus que vocês conhecem certamente, né? Então nós temos aí na coluna da esquerda o nome de Deus em hebraico, na coluna do meio o que significa, né, no português, e na terceira coluna à direita nós temos as referências. Então, quando aparece a palavra El, não é? Essa palavra El aí em hebraico, né? Logicamente que quem não conhece o alfabeto hebraico e não tem as noções básicas de hebraico não conseguiria fazer essa leitura, né? Mas apenas para vocês verem, Deus, ou seja, entre parênteses aí, poder, força, tá? É essa palavra representada com dois caracteres aí no hebraico, né? Esse primeiro caractere da esquerda para a direita, porque o hebraico é uma língua em que você lê da esquerda para a direita, essa primeira letra aí, que parece um X, né? Mas não é um X, na verdade, ele é diferente de X. Essa primeira letra, ela é a primeira letra do alfabeto hebraico, tá? Que significa Aleph, tá? Então é um Aleph. E aí essa outra letra, não é? Que parece um 7, né? Parece o numeral 7, né? Com um chifrinho lá, com uma pontinha, é a letra Lamed. Então, quando nós juntamos esse Aleph com o Lamed, a pronúncia é El, que significa Deus. Então, todas as vezes que aparecem essas duas letras, esses dois caracteres no hebraico, El, está se referindo a Deus. E veja, então, que essas duas letras se repetem nos demais nomes de Deus. Então, aí, no segundo nome, na coluna do meio, você tem o único Deus. Então, é El,
É, Raad, El Raad, tá? Essa é a pronúncia no hebraico, El Raad. Então, nós temos o único Deus. Deus dos deuses, por exemplo, então veja lá, Deus é El, tá? Repito, quando nós lemos o termo em hebraico, na primeira coluna, você tem que olhar da esquerda para a direita, né? No português, né? Deus dos deuses aí, a nossa leitura é da esquerda para a direita, né? Ok? Da esquerda para a direita. No hebraico, é da direita para a esquerda, tá? Então, Elohim, Elohim, que significa Deus dos deuses, tá? Elohim. Aí você tem na quarta coluna o Deus, ou melhor, na quarta linha, o Deus de Israel, tá? Então veja só, quem é o Deus de Israel? Como que você lê o Deus de Israel no hebraico? Então veja aí, você tem o El, que é exatamente a palavra Deus, tá? Depois você tem Elohi, Elohi, esse segundo termo, e aí esse terceiro termo aí que é maior é Israel. Então, El Elohi Israel é exatamente o Deus de Israel. E assim nós temos os nomes de Deus. Então veja, em todos os nomes de Deus nós temos primeiramente o El, tá? Veja, por exemplo, no próximo slide, nós temos a primeira, segunda, terceira, na segunda linha aí. El Ri, tá? El Ri. Então, quando você tem esses dois, parece aspas, né? Aqui em cima, essa letra antes é a palavra het, ou melhor, é a letra het, e aí tem duas aspazinhas, na verdade, cada aspinha dessa, vamos dizer, é a letra Iod. É isso que Jesus quis dizer, que não passará nenhum tio. Esse Iod foi traduzido como tio na linguagem de Jesus. Tá? Não passará nenhum tio das minhas palavras, ou seja, o Iod, que é essa letrinha aí, bem pequenininha, tá? É exatamente a menor letra no alfabeto hebraico. Então, El Ri significa Deus da minha vida. Agora, veja só, o Deus vivo é muito parecido, é El Ri, tá? Então, porque só tem um iode, tá? Ok? Essa é a ideia. Vamos mais para frente, na próximo slide, tem aqui, por exemplo, o Deus justo, né? Uma, duas, três, quarto. Na quinta coluna, El Tissadik, essa palavra, então, aqui à esquerda do Deus justo, né? Em hebraico é El Tissadik, Deus da justiça, Deus justo. O último termo aqui, na última linha, Deus Todo-Poderoso, vocês conhecem muito bem, porque ele é muito usado nas nossas igrejas. O El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Então vejam que os nomes na cultura, na língua hebraica, é muito forte. Você tem aqui, nessa outra tela, aqui na primeira linha, Deus, Eloá, também se referindo ao Elohá, significando Deus também. Deixa eu ver aqui, o Deus Santo, né? Aqui, olha,
você já tem, antes da palavra El, uma outra palavra, tá? Que é um ret no alfabeto. Essa palavra, essa letra é um ret. Então, significa, para ler isso, Rael significa o Deus. Kadosh, o Deus Santo, ok? Estou lendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª linha, o Deus Santo, né? Rael, Kadosh, tá? Então, esse Ra aqui, essa primeira letra, é o artigo O, ok? Então, vejam quantos nomes nós temos de Deus. Aqui não estão todos, tá? Aqui tem uma relação, acho que de 32 nomes, acho que são 4 telas de 8 nomes, são 32 nomes de Deus, para que vocês apenas tenham uma ideia de que o nome tem extremo significado na cultura judaica, na cultura hebraica. Então, o nome representa a própria personalidade da pessoa. É isso que nós queremos passar para vocês, tá? É lógico que não há necessidade de saber o hebraico para entender isso. Eu apenas coloquei para mostrar para vocês aí essa importância. Então, o nome de Jesus, vejam só, agora pegando especificamente o nome de Jesus. O anjo Gabriel diz a José e a Maria que o nome da criança concebida será Jesus. Aí, entre parênteses, no grego, Iesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Veja, essa palavra Jesus significa exatamente Yahvé salva. Yahvé salva. Jesus, Yahvé salva. Ie de Yahvé, né? E sus de soteria, de sozo, essa é a ideia. Então, Yahvé, sus, Jesus, Yahvé salva, Yahvé é salvação. O nome de Jesus na cultura hebraica e no grego agora, tá? Traduzindo do hebraico para o grego, significa Jesus, ou melhor, significa Yahvé, salva. Então, o nome de Jesus, vejam só, expressa exatamente a sua obra salvífica. Então, nesse nome há poder. Então, para os judeus, isso é extremamente significativo. E essa visão tem que se tornar clara para nós também. Então, o nome Jesus, quando ele é pronunciado, nós estamos dizendo, Deus nos salva por meio dessa pessoa. Então, Deus está usando a segunda pessoa da Trindade para trazer salvação. É aquilo que nós falamos. Ou seja, Deus, Pai Todo-Poderoso, ele decreta a redenção do homem. Jesus, ou Yeshua no hebraico, ele executa a redenção do homem, e o Ruach de Deus, que é o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, vem para efetuar, aplicar a redenção no homem. Então, vejam só, nós temos o Pai decretando, nós temos o Filho executando, e nós temos o Espírito aplicando a redenção no coração do homem. Então, Jesus, o seu próprio nome, já traz em si a sua obra redentora, a sua obra salvífica para o homem. Portanto, o nome Jesus, olha só, enfatiza a obra salvadora do Deus homem. Fala do objetivo ministerial de Jesus,
único redentor dos salvos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, Jesus é o único redentor. Então, a salvação pela graça, ela não se iniciou na era da igreja. A salvação pela graça, ela sempre foi aplicada por Deus, porque nos planos redentivos de Deus, nos decretos de Deus, a salvação do homem viria através de Jesus, através do Deus Salvador, do Yahvé que salva. Então, quando nós pensamos em termos soteriológicos, em termos de doutrina da salvação, que nós já estudamos, nós temos que entender que, a partir da queda de Adão, como nós vimos, todos os homens pecaram, por isso a depravação do homem, a depravação total se instala, ok? Então, todos nós estávamos potencialmente em Adão, por causa disso, nós necessitamos de um Salvador. Então, Deus providenciou, antes da fundação do mundo, esse Salvador. Tá? Porque lá em Apocalipse vai dizer que Jesus é o Cordeiro que foi imolado, ou seja, que foi morto, que foi oferecido em sacrifício antes da fundação do mundo. Então, dentro do plano redentivo de Deus, ele já estabeleceu Jesus como o seu instrumento de salvação para o homem. Então, Jesus, no seu próprio nome, nós temos implícito a sua obra redentora. Olha só, Jesus é o único caminho para o Pai. Então, nós não temos dúvidas a respeito disso. O Salvador do mundo. Aqui, mundo, nós temos que entender, né, como sendo aquele que salva os escolhidos de Deus, tá? Porque se nós não entendermos esse termo, o Salvador do mundo, nós caímos numa doutrina chamada universalismo, tá? Porque se nós ficarmos somente com esses versículos que nós temos aí em João 4,42, primeira carta de João 4,14, como Jesus sendo o Salvador do mundo, se nós aplicarmos isso literalmente, nós estamos dizendo que todos os seres humanos serão salvos por Cristo. E isso é uma doutrina chamada de universalismo, que todos serão salvos no último dia. Então, tem alguns hereges que creem dessa forma, que a salvação ela é universal. Porém, a Bíblia é muito clara em dizer que nem todos são salvos. Então, os salvos serão o quê? Os eleitos. Então, o Salvador do mundo, aí ele está se referindo aos salvos que estariam em todas as nações da terra, do mundo, tá? E não todos os seres humanos. Os cristãos da igreja primitiva, olha só que interessante, usavam a palavra ictus ou ictis, que significa peixe, como sinais que os identificavam como cristãos. Então, vejam, eles usavam essa palavra, que na verdade é um acróstico, para significar o quê? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, nós não temos dúvida de que os primeiros cristãos foram judeus. Os judeus foram os primeiros a receber a graça da salvadora em Cristo Jesus. Então, esses cristãos lá da igreja de Jerusalém, que nasceu em Atos 2, principalmente dos versículos 42 a 47, nós temos o relato dessa igreja, né? Esses primeiros cristãos, nossos irmãos em Cristo, lá há 2000 anos atrás, no ano 30 depois de Cristo, aqueles cristãos ali da Judéia, porque nós temos Jerusalém, nós temos Judeia, que é uma região mais ampla. Por exemplo, aqui Campinas, nós temos Campinas, com 1.200.000 habitantes, mas nós temos a Grande Campinas, que na verdade é o quê? É uma extensão maior, mais
periférica de Campinas. Então, em Campinas, nós temos 1.200.000 habitantes. Porém, na região metropolitana de Campinas, são 9 milhões de habitantes. Então, Jerusalém, por exemplo, vamos supor que seja Campinas, e essas adjacências, essas cidades adjacentes, seria o que? A Judéia. Então, esses primeiros cristãos que tiveram a experiência da salvação ali na igreja de Jerusalém, nas igrejas ali da Judéia, se você olhar para Atos capítulo 13, você tem a igreja puxa, me falha a memória, de Antioquia, né? Nós temos a igreja de Antioquia em Atos 13, então esses primeiros cristãos usavam esse símbolo, que é exatamente a palavra peixe, usavam esse acrósticos, ictis, se referindo então a Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. E eu consegui essa imagem que mostra então esse acróstico de uma forma mais fácil. Aí nós temos a palavra peixe em grego escrito em letras maiúsculas, né? Mas é exatamente esse o significado, né? O significado é a palavra ictis ou ictus, tá? E nós temos, então, essas palavras aqui, olha, essas letras, né? Aqui dentro do peixinho, ok? É a palavra peixe em grego. Então, você tem, olhando aqui embaixo, Jesus. Acima de Jesus está o seu nome em grego, Jesus. Jesus. Cristo. Acima de Cristo, você tem Christos. Esse X aí, na verdade, tem o som de ki no grego. Então, você tem Christos, referindo-se a Cristo. A terceira palavra, tá? Essa letra aí, que parece um O cortado no meio, é a palavra teta, tá? Então, Theos é Deus. Depois você tem aí esse Y, que na verdade, na palavra grega, você lê huios significa filho. E aí, em cima de Salvador, você tem a palavra soter, daí vem soteria. Nós estudamos soteriologia, se você se lembra, que é a doutrina da salvação, tá? Então, quando você tem soteria na Bíblia, tá? Você tem a palavra traduzida por salvação. Quando você tem a palavra salvo na Bíblia, você tem a palavra sozo, ok? Então, sozo é verbo, tá? E soteria é substantivo. Então, nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, essa seria a definição desse acróstico, tá? Para definir, então, ou para identificar um cristão. Então, os primeiros cristãos, eles tinham essa certeza do nome de Jesus, Jesus como Yahvé Salvador, Yahvé salva através desse nome, por isso eles prestavam culto e reverência e adoração ao nome de Jesus. Muito bem, caminhando então aí, pessoal, aula 2, ou melhor, parte 2, nós veremos daqui a alguns instantes.